Olá, comunidade, animadores dos grupos bíblicos de reflexão. Que bom, nós estamos iniciando o mês de setembro, um mês dedicado ao estudo da Bíblia. E neste ano, a CNBB, principalmente, nos convida a que nós possamos refletir, estudar, rezar também, a partir da carta de Paulo aos Gálatas. Então, é para isto que nós convidamos, para que nos possa ajudar neste espaço de formação, a professora Patrícia, professora de Ciências Religiosas. Então, nós queremos agradecer, em nome da Arquidiocese de Londrina, a participação e a resposta generosa dela. Então, gente, que nós possamos fazer deste mês de setembro um mês para celebrar a palavra de Deus, a palavra que é semente, é a palavra que é novamente lançada em terra boa no meio dos nossos grupos. Animador, busque sua Bíblia, aprofundize a palavra. Que este mês possa ser, na verdade, um mês cheio de graças. Obrigada, Patrícia, Deus te abençoe e que tenhamos um bom encontro e espaço de formação. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos no mês da Bíblia. Por que setembro é o mês da Bíblia? Setembro é o mês da Bíblia porque no dia 30 a Igreja faz memória de São Jerônimo. São Jerônimo foi um grande biblista que viveu no século V. Ele traduziu os textos originais do hebraico e do grego para o latim. Há 50 anos a Igreja dedica o mês de setembro, um mês especial para o estudo da Bíblia. E todos os anos é estudado um livro da Bíblia. Um ano é o Antigo Testamento, no outro ano o Novo Testamento. Nós estamos então em festa, jubileu, 50 anos em que a Igreja celebra o mês dedicado à Palavra de Deus. Esse ano, nós vamos aprofundar, nos dedicar no mês da Bíblia ao estudo da Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas é uma carta paulina, uma das 13 cartas atribuídas a São Paulo apóstolo. É uma carta curtinha, tem apenas 6 capítulos, mas tem um grande ensinamento para nós hoje. Bem, sobre a Carta aos Gálatas. Quem eram os Gálatas? Aonde eles viviam? As comunidades da Galácia, elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo na segunda ou na terceira viagem missionária de Paulo. Foi provavelmente entre os anos 54 e 57 que Paulo escreveu essa carta dirigida aos Gálatas. A comunidade dos Gálatas não era somente uma igreja, eram várias igrejas que ficavam em uma região da Ásia Menor, onde atualmente se encontra a Turquia. A carta é datada entre os anos 54 e 57, porque lá no capítulo 2, Paulo faz menção, e isso é um dado muito importante da carta, àquela assembleia que eles fizeram em Jerusalém, que nós conhecemos como o primeiro concílio da igreja, ou chamado Concílio de Jerusalém. Provavelmente, Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Éfeso é uma comunidade que fica também na Ásia Menor. Quem são os destinatários dessa carta, então? Bem, em sua maioria, os destinatários são as comunidades da Galácia, que eram formadas por gentios, que são todos aqueles que não eram judeus. E
Os Gálatas, então, eles eram convertidos, né? Convertidos ao cristianismo. Havia também na comunidade, é certo, judeus de nascimento, sim, e aí então nós temos os judeus cristãos que fazem parte dessa comunidade. E os prosélitos. Prosélitos são aqueles que se converteram, que cultuavam outros deuses, tinham as suas religiões, né, e professaram a sua fé em Jesus Cristo. Bem, a carta aos Gálatas, com exceção da carta aos Romanos, é o escrito paulino onde nós mais encontramos citações do Antigo Testamento. E nós dizemos assim também que a carta aos Gálatas, ela é a mais paulina de todos os escritos do apóstolo Paulo. Paulo, ele apresenta quase que, podemos dizer, uma autobiografia, onde ele se expressa. É possível perceber nessa carta os seus sentimentos. É uma carta carregada de sentimentos, de emoções, de zelo pastoral. Os temas que são tratados nessa carta, depois, eles serão melhor desenvolvidos na carta aos Romanos. O Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele se sentia inquieto. Ele desejava estar presente junto à comunidade para admoestá-lo. Paulo, essa carta, ele está bravo. É uma carta dura, em que ele começa chamando a atenção dos Gálatas, mas depois, a certa altura, ele apresenta a sua ternura como uma mãe que zela por seus filhos. E no final, deseja paz e misericórdia para a comunidade. Bem, na impossibilidade de estar pessoalmente na comunidade que ele fundou e que ele zela como uma mãe, então ele escreveu uma carta para persuadi-los, porque havia um grave problema na comunidade. Falsos pregadores haviam se infiltrado na comunidade e eles ensinavam outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo. Eles queriam impor a lei aos novos cristãos, como, por exemplo, a circuncisão, ou seja, aqueles que aderiram a Cristo, mas não conheceram a lei judaica, a lei mosaica, então, de acordo com esse grupo, que eram chamados de judaizantes, antes de se tornarem cristãos, deveriam então praticar toda a lei e inclusive a circuncisão, que era um sinal importantíssimo para o judaísmo. Os infiltrados, então, esses judaizantes, eles pregavam que se os gálatas quisessem participar dessa aliança e serem cristãos completos, perfeitos e ter parte nos bens messiânicos, eles deviam ser circuncidados e observar as festas judaicas e os outros ritos antigos. Paulo, então, fica enfurecido ao receber notícia da comunidade. Paulo vai dizer então à comunidade que há um só evangelho, e esse evangelho é a boa notícia de Jesus, que ele anunciou à comunidade. Não há outro evangelho. Paulo vai esclarecer isso à comunidade e vai nos deixar então esse grande ensinamento para também os nossos dias de hoje. Bem, na carta, o lema, né, desse mês da Bíblia está no capítulo 3, no versículo 28, da carta aos Gálatas. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que já não há mais judeu, já não há grego, já não há escravo, já não há mulher, já não há homem. Pelo batismo, todos se tornam filhos de Deus. E o Paulo, ele vai acentuar nessa carta que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que ele se entregou, né? Nós fomos, né? Ele vai dizer para a comunidade, vós fostes chamados à
liberdade. E é pela fé e pelo batismo que somos todos filhos de Deus e irmãos. Nesta carta, Paulo vai trabalhar o tema da justificação e da salvação. A justificação e a salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Que lei é essa? A lei do judaísmo, que os judaizantes, um grupo, não são todos os judeus, mas era um grupo de judeus que eram cristãos, que exigiam então que a comunidade devesse seguir a lei e fazer a circuncisão. Paulo vai dizer então que Jesus nos libertou da escravidão da lei. Jesus nos libertou. E se é preciso circuncidar e cumprir toda a lei, então Cristo morreu em vão e a nossa fé também se torna em vão. Além disso, os judaizantes eles questionavam o apostolado de Paulo. E aí Paulo vai fazer a sua defesa logo no início da carta, contando como foi esse processo, essa experiência que ele teve com o ressuscitado e o mandato que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Bem, o objetivo então é conhecermos a carta aos Gálatas, termos uma visão panorâmica para podermos compreender a sua mensagem e por isso então algumas chaves de leitura serão desenvolvidas durante essa exposição. Se nós pegamos lá na carta aos Gálatas, no capítulo 1, dos versículos 1 a 5, o texto bíblico diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, então, como toda carta paulina, e era comum naquela época, e nós hoje, embora hoje nós não utilizamos muito mais esse recurso das cartas, temos a tecnologia, o Paulo ele sempre começa a carta com o endereço. Nesse endereço então tem o remetente, que é Paulo, e aqui ele se autodenomina, ele é apóstolo, e ele faz questão de dizer que ele não é apóstolo da parte dos homens, não foi nenhum homem que o instituiu apóstolo, mas ele vai afirmar, da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. É assim que Paulo vai se apresentar à comunidade, algo que não é comum. Paulo ele não faz questão, quando ele escreve às outras comunidades, de acentuar que ele é apóstolo. Mas aqui, por causa do Evangelho, Paulo então sente essa necessidade e porque os judaizantes estão questionando o seu apostolado. Os destinatários são as igrejas da Galácia. Então veja, não é a igreja, as comunidades daquela região que se chama Galácia, que fica na Ásia Menor. Paulo não está sozinho quando ele escreve a carta aos Gálatas. Ele, no versículo 2, vai dizer que todos os irmãos que estão com ele também estão escrevendo a carta aos Gálatas. E ele faz a saudação, graça e paz, que é uma saudação em grego e em hebraico, é a caris e o shalom. Isso é muito próprio da carta de Paulo.
No entanto, diferente das outras cartas de Paulo, esta é a única carta em que Paulo não dá ação de graças. Ele sempre faz uma ação de graças em suas cartas. Ele louva a Deus pela comunidade, faz um elogio dos frutos que a comunidade produz, da sua perseverança. Na carta aos Gálatas, não, é uma carta dura. Paulo se apresenta, deseja sim a paz, mas de imediato o Paulo então já vem com a admoestação. No versículo 6 então não tem mais ação de graças, o Paulo já parte para a admoestação e ele usa palavras muito duras. O texto diz assim, verso 6, admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Então, o Paulo fica muito bravo. Como que quando o pai ou a mãe corrige o filho, mas eu me admiro de você ter feito isso. Então, Paulo se dirige às igrejas da Galácia. Como é que pode, depois de eu ter estado com vocês, vocês terem passado tão depressa para um outro evangelho, que não é o de Cristo? E aí o Paulo continua no verso 7. Não que haja outro, ele alerta a comunidade. Não existe outro evangelho. Não, não há. Mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. É uma carta em que aparece muito a palavra evangelho. Paulo sai em defesa do evangelho. Não é em defesa dele próprio, mas do evangelho. Então, quando ele fala desses outros, esses outros são os judaizantes. É um grupo de judeus cristãos que se infiltram na comunidade e que colocam em questão o evangelho e a autoridade de Paulo. Versículo 8. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, Paulo vai dizer, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizer, Paulo repete, repetir na Bíblia é muito importante. A dizê-lo agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. E ainda acrescenta Paulo, porventura é o favor dos homens que agora eu busco? Ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Veja que o Paulo usa uma palavra muito forte. Ele diga, olha, não tem outro evangelho. E se alguém pregar outro evangelho que não é o de Cristo, que eu anunciei para a comunidade, seja anátema. Anátema significa seja excluído, seja retirado, seja separado da comunidade. Então é muito forte a linguagem que Paulo usa aqui. E por fim o Paulo vai dizer, olha, não busco o favor dos homens, não estou aqui, não estive aí para agradar ninguém. O que eu busco é o favor de Deus, porque eu sou servo de Cristo. Então, ao mesmo tempo em que Paulo se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como aquele que serve a Cristo. Bem, a carta então continua, ele continua dos versos 11 ao 24, falando da revelação divina do Evangelho. E ele vai falar também da sua vocação. É muito interessante o que o Paulo vai narrar aqui, né? Na sequência, depois de fazer a sua admoestação. Então, lá no versículo 12, o Paulo vai dizer, de novo, que o evangelho que ele anuncia não é de homem, mas que foi recebido por revelação de Jesus Cristo.
revelação de Jesus Cristo, Paulo, ele está remetendo à experiência que ele teve no caminho de Damasco. Paulo se encontrou com o ressuscitado, enquanto estava a caminho de Damasco para perseguir e prender os cristãos, aqueles que eram do caminho. Lucas nos narra lá no livro dos Atos dos Apóstolos. E aí o Paulo vai lembrar a comunidade, as comunidades dos Gálatas, da Galácia, como era a sua conduta antes da sua vocação, né? Antes de ser separado para essa missão, de ser apóstolo dos gentios, como ele vai ser chamado e é conhecido. O Paulo, ele era perseguidor das igrejas. E aí, então, ele fala dele para a comunidade. Lá no capítulo 1, verso 3, o texto bíblico diz assim: ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Então, o Paulo, ele era fariseu, ele era doutor da lei no judaísmo. E ele se distinguia pelo zelo que ele tinha às tradições dos pais. Ou seja, ele cumpria a lei judaica à risca. Os judeus, eles tinham 613 mandamentos. Claro, são 10 os mandamentos, mas eles cumpriam, tinha uma lista de 613 mandamentos para cumprir. E o Paulo, ele era rigoroso, ele era um judeu perfeito, exemplo dentro do farisaísmo. E, no entanto, ele foi chamado por Deus e recebeu a missão de evangelizar os gentios. Quando ele fez essa experiência com o ressuscitado, esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, depois o Paulo se retirou, ele foi para a Arábia, depois foi para Jerusalém, ele se encontrou com Tiago, que era irmão do Senhor, lá em Jerusalém. E aí, aqueles que ouviam falar, diziam de Paulo, ele mesmo vai dizer na carta, quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava. Então, aquele que perseguia passou a ser perseguido. Então, veja como foi esse processo na vida de Paulo. Ele lembra a comunidade. 14 anos depois, Paulo, junto com Barnabé e Tito, vai de novo para Jerusalém. Então, foi um longo processo. Paulo vai ser aceito na comunidade, se encontra com os notáveis, Tiago, Cefas e João, lá em Jerusalém. Se reúnem lá, fazem, dialogam sobre as dificuldades da comunidade. E no capítulo 2:9, o Paulo vai lembrar a comunidade, olha, depois de me encontrar com os notáveis da igreja de Jerusalém, foi tomada uma decisão, que eu e os meus companheiros, Paulo vai dizer, nós pregaríamos o evangelho aos gentios. E Pedro e os outros aos judeus da circuncisão, aqueles que eram judeus e que se tornaram cristãos. Os gentios eram aqueles que não eram judeus e se tornavam cristãos. O texto é muito bonito, porque ali no capítulo 2, no versículo 10, depois desse encontro de Paulo com Tiago, Cefas e João em Jerusalém, o Paulo vai lembrar, nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Então, todos deviam lembrar dos pobres. É um dado, um elemento importante que Paulo faz questão de lembrar na sua carta aos Gálatas. Bem, a que se deve essa ida de Paulo a Jerusalém? Havia um conflito, e aí o Paulo teve que dar uma dura até do Pedro. A questão era a seguinte, lá pelos anos 50, quando teve essa assembleia em Jerusalém, narrada por Lucas nos Atos dos Apóstolos e que Paulo narra aqui também, escreve aqui na carta aos Gálatas,
O que é que acontecia? A questão era se aqueles que se tornavam cristãos deveriam ser circuncidados ou não deveriam ser circuncidados. A circuncisão era uma marca na carne de todo judeu, né? Era cortado o prepúcio do homem, ele era circuncidado no 8º dia, que foi uma ordem que Deus deu para Abraão lá no Antigo Testamento, né? Ao pai Abraão. E aí então começou a surgir esse problema na comunidade. E agora? Quem é cristão vai ter que se circuncidar, não vai ter que se circuncidar? Então fizeram essa assembleia. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Paulo, quando foi em Antioquia, ele conta, né, que ele viu que o Pedro, então, tinha hora que quando o Pedro estava com os judeus cristãos, o Pedro se comportava de uma forma. Quando o Pedro estava só com os gentios, o Pedro se comportava de outra forma. E aí o Paulo vai dizer que ele deu uma dura no Pedro, mas ficou decidido que não é necessário a circuncisão para se tornar cristão. E aí lá no capítulo 2, verso 14 da carta aos Gálatas, o Paulo vai dizer assim: quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como os judeus? Então, o Paulo vai narrar na carta que o Pedro, quando foi a Antioquia, depois da Assembleia de Jerusalém, ele não se comportava bem. Então, ele repreendeu a Pedro. Não porque Paulo e Pedro não se davam bem, não é uma questão pessoal. Aqui está em jogo a verdade do Evangelho. Como é que um grupo dentro da igreja fala uma coisa sobre Jesus e o outro grupo na igreja fala outra coisa sobre Jesus? Não é possível cada comunidade dizer uma coisa que não é a mesma coisa. E aqui na carta Paulo vai tratar justamente da unidade, né, da verdade do Evangelho. Então, Paulo faz todo esse discurso, relembra tudo aquilo que aconteceu e aí ele vai chegando no ponto alto da carta, né? Ele vai dizer o quê? Que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. E aí o Paulo diz assim: se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. A justiça, Paulo vai dizer, vem pela graça de Deus. Pela graça de Deus que vem a justiça, né? Pela lei, o Paulo, ele mesmo, né, vai dizer que ele morreu para a lei a fim de viver para Deus. Paulo, ele vive a sua vida na carne pela fé no Filho de Deus. E ele tem certeza do amor que Deus tem por ele. Ele mesmo vai dizer, né, que Deus o amou e se entregou por ele. É tão grande a fé e a certeza que Paulo tem da graça de Deus, a graça que Deus operou na sua vida. E que a salvação vem pela graça de Deus. O texto também é muito bonito, muito rico. No capítulo 2:15, o texto bíblico diz assim: nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. De fato, pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Olha a certeza que Paulo tem, né?
Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Aqui o Paulo ele vai começar a contrapor as obras e a fé. Mas atenção, Paulo não relativiza as obras que nós cristãos devemos fazer, assim como Jesus nos ensinou. Aqui, quando Paulo se remete às obras da lei, Paulo é muito específico. Aqui se trata do cumprimento das leis judaicas. Não se trata das obras que nós cristãos fazemos. E isso é muito importante, para que não se relativize justamente aquilo que Paulo já disse antes. É preciso que nos lembremos dos pobres. E mais à frente ele vai falar que quem pratica a caridade cumpre toda a lei. Paulo arremata com chave de ouro a sua carta, para não deixar dúvida para os Gálatas e nem para nós hoje. Bom, a certa altura, então, lá no capítulo 3, Paulo de novo vai admoestar os Gálatas. E ele vai chamá-los de insensatos. É forte, né? O Paulo aqui, ele demonstra, né? Ele expõe, extravasa a sua emoção, o seu sentimento, né? De indignação e, ao mesmo tempo, de amor pela comunidade. Ele fala, então, no capítulo 3:1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foi desenhada a imagem de Jesus Cristo crucificado. Só isso eu quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito ou pela adesão à fé? Sois tão insensatos. Então, 2 vezes o Paulo vai dizer para a comunidade, insensatos, quem vos fascinou? Hoje também a igreja deve se perguntar, nós cristãos devemos nos perguntar, quem é que nos fascina? O que é que nos fascina? O que é que nos afasta do projeto de Jesus, da mensagem de Jesus? Quando assim o fazemos, é como se Paulo dissesse a nós, ó insensatos. Aqui, nesse contexto, é claro, o Paulo está falando das obras da lei que se contrapõem o quê? Ao Espírito de Deus. Aqueles que receberam o Espírito Santo, que foram batizados, não o foram pela prática da lei, não, mas foi por ação do próprio Espírito de Deus, ação do Espírito Santo, pela adesão à fé. Então, o Espírito recebido não veio das obras, mas da pregação da fé. É este Espírito que opera nas comunidades pela pregação da fé. E Paulo vai demonstrar a gratuidade divina, a gratuidade. Nós não podemos nos salvar, somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. E é pela graça que somos justificados em Cristo Jesus, que se entregou por nós. Aí o Paulo vai desenvolver então, para argumentar, ele usa muitos argumentos, ele vai desenvolver uma tese. Ele vai dizer o seguinte, olha, Abraão, ele foi justificado pela fé e não pelas obras. E isso foi levado em conta de justiça a Abraão. Então, aqueles que são pela fé são filhos de Abraão. O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando Deus chamou Abraão, lá no livro do Gênesis capítulo 12, depois capítulo 15, depois capítulo 17, Abraão começa a caminhar com Deus.
Abraão crê em Deus antes que a promessa se realizasse. O texto vai dizer lá no livro do Gênesis que Abraão foi creditado por Deus, porque ele acreditou em Deus, acreditou na promessa antes que a promessa se realizasse, né? Então, se foi prometido a Abraão que todos seriam abençoados através dele, por meio dele, isso significa que todos nós, todos os cristãos também receberam a bênção. E no tempo de Abraão, ainda não existia a lei de Moisés. Paulo vai lembrar a comunidade, a lei veio 430 anos depois, quando o povo já estava lá no Egito, depois fez seu êxodo na caminhada no deserto, foi dado a lei. 430 anos depois, na contagem dos judeus, a forma como eles têm de contar o tempo, significa veio muito tempo depois da promessa. A promessa é a descendência. Todas as nações, então, todos nós cristãos, somos filhos de Abraão. E Abraão foi justificado, foi considerado justo pela fé, não pela circuncisão, não pelo cumprimento da lei. Então, essa é a tese que Paulo vai desenvolver. O texto diz assim, capítulo 3, versos 6 até o 7. Foi assim que Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta obra. Em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão que teve fé. Que teve fé. A fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios e para que pela fé recebamos o Espírito prometido. Então Paulo lembra a comunidade, ele reafirma que o Espírito Santo que foi dado, derramado pelo batismo, não foi pelas obras da lei, pelo cumprimento da lei, e que não é necessário fazer a circuncisão para ser um cristão melhor. Não, foi graça de Deus. E para argumentar então, ele vai trazer à tona a figura do pai Abraão, que é pai dos judeus, com quem Deus fez também aliança, mas é pai, então essa aliança, essa bênção de Abraão se estende a todas as nações. É muito importante, né? A figura de Abraão para compreendermos também a nossa fé. Bom, o Paulo então, ele vai continuar no capítulo 3, dizendo que Deus havia prometido, como foi lido, em ti serão abençoados todos os povos. Então, os que são pela fé serão abençoados juntamente com Abraão, porque ele teve fé. Os que estão debaixo da lei, o Paulo vai dizer, estão sob a maldição. Não que a lei seja maldita, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo quer dizer é o seguinte, que havia prescrição no Pentateuco de que todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão na lei para serem praticadas, ele seria um maldito. Ou seja, quem é que conseguia praticar toda a lei mosaica? O povo não conseguia praticar toda a lei mosaica. Imagine 613 mandamentos, né? Então, o Paulo vai dizer assim, não, ninguém conseguia. E não conseguindo se tornava um maldito. Mas por que o Paulo quer falar sobre isso? Porque aí o Paulo vai apresentar Jesus Cristo como aquele que resgatou a todos, judeus e depois, claro, os gentios, da maldição da lei. Nesse sentido, por quê? Porque a lei vai dizer assim que todo aquele que é suspenso no madeiro, que morre suspenso no madeiro,
é considerado um maldito de Deus. Então Jesus era considerado para os judeus um maldito, porque Jesus morreu na cruz, o madeiro. E aí o Paulo vai fazer aqui, né, ele usa muita retórica, ele usa muito o estilo rabínico na sua exposição, é uma carta difícil, a carta paulina, não é tão fácil de entender, né? Tem uma linguagem muito própria, ele era fariseu e ele precisava falar à altura, porque o seu recado também era para os judeus que se tornaram cristãos, né? O Paulo, então, ele diz que Cristo nos resgatou da maldição, tornando-se maldição, pois é maldito aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão em Jesus Cristo se estende também aos gentios. Paulo vai mostrar que o justo, ele vive pela fé, né? Como dizia o profeta Abacuque. Bom, aí o Paulo também vai falar da contraposição, vai continuar desenvolvendo a lei e a promessa. E qual era então a finalidade da lei? Já que não precisa cumprir a lei, para que serviu a lei então? A lei não serviu para nada? A lei não era de Deus? Paulo fala não, de modo algum. A lei, ela foi importante. O Paulo vai dizer assim que a lei, ela foi pedagogo. Pedagogo são os professores hoje. O pedagogo antigamente era aquele que levava o aluno, o discípulo até o seu mestre. Ele conduzia, ele acompanhava, mas ele não era o mestre. Ele era aquele que conduzia. Pegava a criança pela mão, adolescente, e levava até aquele que ensinava. Então, Paulo vai dizer assim, a lei ela foi importante, porque ela foi o pedagogo. Mas chegou uma hora que não dava mais para cumprir a lei. E aí, então, a lei conduziu a quem? A Cristo. Então, é muito interessante aqui na carta aos Gálatas, né? Essa linguagem de Paulo, né? Que faz menção à história do povo de Deus, o Antigo Testamento, usa o Antigo Testamento para trazer, né, a sua mensagem em Cristo Jesus para a comunidade. Bom, então o Paulo vai dizer que a lei ela veio para manifestar as transgressões até a vinda de Cristo. E a promessa pela fé em Jesus Cristo foi concedida aos que creem. E que a lei, então, foi o pedagogo que conduziu o povo até Cristo. Com a chegada da fé em Jesus Cristo, o Paulo vai dizer lá no capítulo 3, nós não estamos mais debaixo do pedagogo. Batizados em Jesus Cristo, os Gálatas se revestiram de Cristo e todos são um só em Cristo Jesus. Todos nós cristãos somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. E aí é importante pegar o texto do capítulo 3, do verso 23 ao 29. E nós temos justamente o lema do mês da Bíblia, no material elaborado pela CNBB, que vai desenvolver esse tema da importância da unidade, hoje mais que nunca, né? Somos um em Cristo Jesus. Então o texto bíblico diz assim: antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois de Abraão, herdeiros segundo a promessa.
Então aqui, no versículo 26 ao versículo 28, nós temos o que é conhecido como o hino batismal. Esse hino, ele era cantado, ele era rezado pelas comunidades cristãs. E ele vai estar presente em outras cartas de Paulo. E é belíssimo, belíssimo e importantíssimo, porque vai lembrar o quê? Do batismo. É pelo batismo que somos filhos de Deus. Quando ele diz, fostes batizados em Cristo e vestistes de Cristo, se vestistes de Cristo. A veste, né? No batismo, antigamente, se usava a túnica. Havia imersão na água e depois era revestido de Cristo, que significava o quê? Morto para o pecado, crucificado com Cristo, renascendo, né? Vivo, ressuscitado com Cristo. Então, Paulo vai lembrar isso para a comunidade. E que a partir desse momento, todos nós, os cristãos, nos tornamos um em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos irmãos. E não há mais judeu nem grego. Havia uma diferença muito grande entre ser judeu e entre ser grego. Os gregos não conheciam a promessa, não conheciam a caminhada, a história do povo de Deus, a aliança, não conheciam o Deus único, tinham uma outra vivência, eram politeístas em sua maioria. Né? Os judeus, alguns se achavam melhores, porque tinham por pai Abraão, porque eram circuncidados e se vangloriavam disso. Não, é nivelado. A partir do batismo, da profissão, da fé em Jesus, todos são iguais. Não há mais homem nem mulher. No judaísmo, a mulher vivia submissa ao patriarcado. Havia ali uma diferença muito grande entre o papel da mulher e o papel do homem. As mulheres judias, elas não podiam ler a Torá. As mulheres eram em referência aos homens. Elas não eram contadas. E Jesus faz o quê? Faz a inclusão. Cria um grupo feminino de mulheres. Ele tem discípulas mulheres durante o seu ministério. Então não há mais diferença entre o lugar em que se ocupa no reino de Deus o homem e a mulher na comunidade. Depois, quando ele diz nem escravo nem livre, é um contexto, minha gente, ali no século I do cristianismo, de muita escravidão. Haviam mais escravos do que livres. E ser escravo naquela época era difícil, assim como em toda a história da humanidade, ser escravo foi difícil. Paulo até escreve uma carta, uma das suas cartas, que é bem curtinha, a carta a Filemon, o senhor de Onésimo, que é um escravo. E na comunidade, Paulo vai dizer, somos todos irmãos, não há mais servos e escravos. A experiência de Paulo com o ressuscitado foi muito profunda. Paulo compreendeu quem era Jesus, compreendeu a sua mensagem. Paulo ensinou à comunidade isso. E ele não permitiu, ele enfrentou todas as adversidades possíveis para defender o Evangelho. Defendendo o Evangelho, Paulo defende a vida. E a mensagem de Paulo, para ontem, para hoje e para amanhã, continua sendo válida. Bem, o Paulo também vai falar da filiação divina, porque ali, né, nesse hino batismal, ele já disse sobre isso. Né? E é interessante porque o Paulo ele não fala do Jesus histórico, ele fala muito do Cristo ressuscitado. O Paulo ele não conheceu Jesus histórico, ele não conheceu Jesus como os outros apóstolos, ele não viu, não ouviu Jesus. Ele teve a experiência, ouviu Jesus, mas ressuscitado. Ele não andou com Jesus pela Galileia, não. E aqui, na sua carta, no capítulo 4, ele vai fazer menção, então, ao nascimento de Jesus. A mãe de Jesus, sem citar o nome, ele vai dizer que, olha, na plenitude do tempo, ou seja, plenitude é quando está pleno. É naquele momento, então, da história
Deus enviou o seu Filho. Ou seja, chegou um tempo da história em que Deus tomou a decisão de tornar pleno a sua revelação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí Paulo vai dizer, olha, ele, o Filho, nasceu de uma mulher, nasceu sob a lei, mas para remir os que estavam sob a lei. Paulo, gente, ele vai acentuar na carta o tempo todo que a lei foi superada, a lei mosaica foi superada. Jesus, ele deu pleno sentido à lei, naquilo que ele disse, naquilo que ele fez. E o que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, então sereis meus discípulos, na carta a João, Jesus vai dizer. E amando uns aos outros, vós amais o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E Jesus também, Paulo vai dizer, quando ele nasceu de mulher, quando Deus o enviou, foi para que recebêssemos a adoção filial. Ou seja, assim como Jesus é filho de Deus, no batismo, nós também nos tornamos filho de Deus. E aí lá no verso 6 do capítulo 4, Paulo diz assim, e porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abá, Pai. Abá é paizinho. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Aí o Paulo de novo vai expressar o que ele sente. Lá no versículo 11 ele diz assim, receio ter me afatigado em vão por vós. Paulo fala, mas olha, já expliquei, já disse. Será que foi em vão tudo aquilo que eu anunciei para vocês? Que recebi do Senhor? E aí o Paulo volta de novo, depois de fazer a sua exposição aqui, teológica, né? Ele vai falar então dele com a comunidade, a sua relação com a comunidade. Ele vai relembrar como é que foi quando ele fundou a comunidade. Ele diz lá, né, lá no capítulo 4, do 12 ao 20, meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Né? O Paulo, ele vai então se apresentar à comunidade como uma mãe que sofre por causa do seu filho. As dores do parto. As dores do parto é a dor de quem quer dar à luz. A mulher quando dá à luz. Aqui nós temos a ternura paulina, né? Até que Cristo seja formado em vós. Então, o Paulo, ele aparece como aquele que gesta, e ele quer que a comunidade, que são os filhos, eles sejam formados em Cristo. Em Cristo. E aí ele vai recordar como é que foi o início, né? O Paulo, quando ele fundou a comunidade dos Gálatas, ele foi acometido por uma doença, que nós não sabemos o que é, mas ele teve uma doença muito grave. E ele vai dizer assim que a comunidade o tratou tão bem, não desprezou pela enfermidade que ele tinha, que eles eram capazes até de arrancar os olhos para dar para Paulo. Então Paulo ele se sente traído. Como pode, eu que estive aí com vocês, né? Agora vocês se deixam levar por esses infiltrados, que não fazem parte da comunidade. E hoje também, minha gente, quantos infiltrados nós temos na nossa comunidade? Às vezes pessoas que chegam do nada, que nós nunca vimos, né? E que trazem aí falsos evangelhos, falsas propostas que não são de Jesus Cristo. Então, o Paulo, ele demonstra dureza, mas ao mesmo tempo ele demonstra ternura. Né? Embora nessa carta ele não use tanto a expressão irmãos ao se dirigir à comunidade, mas por outro lado ele vai a fundo quando ele se coloca como uma mãe.
uma mãe que sofre para dar à luz a seus filhos. Paulo vai dizer o seguinte, olha, foi para a liberdade que Deus nos libertou. Lá no capítulo 5, versículo 1, Paulo então vai falar da liberdade cristã, relacionada ao quê? Ao cumprimento da lei mosaica. A palavra liberdade, ela tem que ser muito bem interpretada. E aqui, liberdade deve ser interpretada no contexto evangélico. É livre aquele que vive em Cristo. Santo Agostinho tinha uma fala muito bonita, muito rica. Ele dizia assim, ama e faz tudo aquilo que você quer. Faz o que queres, ame. Quando você ama, você é livre. Mas o amor aqui é o amor que Cristo nos ensinou. Então, Paulo vai dizer, se os Gálatas se circuncidarem, Cristo não vai servir nada para eles, não vai servir. E se eles se circuncidarem, vão ter que cumprir toda a lei, então, para poder se justificar. E mesmo assim, não vão conseguir a justificação diante de Deus. E em Cristo Jesus, o que tem valor é a fé agindo pela caridade. Tiago depois vai reiterar. A fé sem a caridade, ela é morta. E Paulo então vai dizer, a fé ela tem que agir pela caridade. E o Paulo vai fazer uma caçoada. O Paulo ele usa muito o que nós chamamos de caçoada paulina. Ele fala, olha, tudo bem, vocês querem se circuncidar então? Ele fala, então se mutilem de uma vez. Corta tudo fora então, já que é assim, para ser justo diante de Deus. O Paulo ele usa às vezes alguma ironia, contra aqueles que estão contra o projeto de Deus. Ele demonstra isso nas suas cartas. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos, Paulo vai dizer, e que a liberdade seja para praticar a caridade, pois o resumo da lei é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês querem cumprir a lei, Gálatas? Então, amem. Ame o próximo como a ti mesmo. Quem ama, quem pratica a caridade, quem segue os mandamentos de Jesus, cumpre toda a lei. E também Paulo vai dizer para a comunidade, deixai-vos guiar pelo Espírito Santo e não pelos desejos da carne. Os desejos da carne é tudo aquilo a que o ser humano é impelido a fazer que é mal. O Paulo vai opor toda a maldade do ser humano aos frutos do Espírito. Paulo vai dizer, olha, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, o autodomínio. Se vivemos pelo Espírito, esse é o fruto do Espírito. E pelo Espírito, Paulo então exorta a comunidade a viver pelo Espírito, ter a sua conduta pautada no Espírito. Paulo, então, antes de encerrar a sua carta aos Gálatas, vai falar, instruir a comunidade sobre a importância da caridade fraterna. E aí, Paulo vai deixar 4 ensinamentos válidos também para nós hoje. Paulo vai dizer assim, que é preciso corrigir com mansidão os que cometem falta, carregar o peso uns dos outros. E ele vai dizer também, olha, aqueles que semeiam o mal, vão colher o mal. Aqueles que semeiam o bem, vão colher o bem. Então, semeemos o bem, Não desanimem, o Paulo diz para a comunidade, na prática do bem. Nós também não podemos desanimar, devemos continuar firmes. E o Paulo diz que é necessário praticar o bem para com todos, sobretudo com os irmãos da fé. Praticar o bem para com todos, todos os irmãos, independente de quem seja. Para quem te faz o mal, faz um bem. Não haja como quem faz o mal, mas faz o bem. Mostra que é discípulo de Cristo. E por fim, então, ele termina a sua carta no capítulo 6 e ele diz assim, olha com que letras grandes que eu escrevi de próprio punho essa carta para vocês. Ele coloca lá. Não sabemos se Paulo escreveu a carta todinha, Paulo tinha os seus escribas, os seus secretários, mas ali ele acentua, Ele
vai dizer, olha, eu escrevi com letras grandes. É como se hoje nós usássemos o grifa-texto, né, para destacar o que está escrito aqui. E por fim, então, Paulo vai encerrar a sua carta lá no capítulo 6, desejando então, né, a graça de Deus a todos que estão na comunidade. Ele diz assim, lá no capítulo 6, versículo 17, doravante ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Veja que Paulo, ele sofreu tantas tribulações, tantas perseguições, tantas chicotadas. Ele fala que ele recebeu de 40 menos uma chicotadas, né? Paulo foi espancado, foi dado como morto em alguns momentos. Então ele também traz a marca, né, em seu corpo do crucificado. E aí no versículo 18 ele encerra dizendo, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. E antes ele diz paz e misericórdia sobre todo o povo, né? Que todo o povo cristão. Então, o Paulo, ele começa uma carta dura, ele desenvolve o tema da justificação, que acontece pela fé e não pelas obras. Paulo, ele mostra que a partir do batismo e do revestimento de Cristo, todos somos filhos de Deus. Paulo mostra que todas as discriminações foram abolidas em Cristo, ou seja, em Cristo acabam todas as diferenças e distinções de classe, de etnia, de nacionalidade, de sexo, de religião que separam e rompem as pessoas na sociedade. E Paulo, então, deixa muito claro que a superação das divisões ela só é possível na unidade em Cristo Jesus. Cristo Jesus deve ser sempre o ponto central. É a luz que ilumina os nossos passos, é a luz que ilumina as decisões, as condutas, as relações na comunidade cristã e não só em todo o mundo, em todo lugar onde tiver um batizado. Gente querida, eu espero que esta formação bíblica possa contribuir para a sua reflexão neste mês da Bíblia, da carta aos Gálatas. Quero agradecer à irmã Fernanda pelo convite, a irmã Fernanda que está à frente, coordenando os grupos bíblicos de reflexão. Quero agradecer Dom Jeremias, nosso arcebispo e toda a Arquidiocese de Londrina. O Tiago, que ajuda com as filmagens, a Edilane, todos aqueles que contribuem para que esta formação possa chegar até você, até vocês. Que neste mês da Bíblia nós nos dediquemos mais à leitura da Palavra de Deus, sobretudo a carta aos Gálatas, lembrando sempre que todos nós somos um em Cristo Jesus. A paz de Cristo esteja com todos vocês.